pessoal, sejam bem-vindos a mais um Entre a Gente, esse espaço que a gente abriu aqui no YouTube para responder as perguntas que vocês deixaram lá no meu Instagram, htanuri. Então vamos lá, manda, Miguel. Pergunta da Zana Aragão. Fala, Zana. Esse congresso em Jerusalém só pode ir quem é evangélico? Não. Inclusive, nós já tivemos meninas católicas com a gente. Eu acho que toda caravana, todo o congresso, nós tivemos cristãs católicas, né? Essa foi a fé que foi declarada pra gente, de pessoas que não são evangélicas, foram católicas. E elas foram fofas demais, foi uma comunhão maravilhosa. Aliás, pessoal, deixa eu aproveitar essa oportunidade para encorajar vocês e dizer para vocês um pouco de onde vem isso. Israel, a gente tem que ir em Israel, porque Israel é uma terra santa e não sei o quê. Olha, gente, não é uma viagem mística, né? Eu quero dizer a vocês que também não é uma viagem de turismo. Israel é um mergulho na cultura, na geografia e na história bíblicas, né? Então é impossível você fazer uma viagem para Israel e ter apenas uma interação turística, sabe como? É algo realmente espiritual, é algo que tem um valor espiritual. Então, como é um congresso de mulheres em Israel, não é simplesmente as visitas aos lugares, mas é a palavra dentro daquele contexto, dentro daquele cenário. E nós temos tido assim, experiências maravilhosas, impactantes. Só para ilustrar, para você entender um pouquinho, a gente faz a Via Dolorosa, ou o caminho por onde Jesus teria passado quando ele sai da Fortaleza Antônia e vai para o Gólgota, né? E esse caminho, ele vai pelo meio do mercado árabe. Então, assim, é aquela mistura de cor, de cheiro, de sabor, de gente para lá e para cá, e a gente passando, cantando, adorando o Senhor ali, pelo meio do mercado. E ali a gente experimenta várias reações, sabe? As pessoas, umas olham com quebrantamento, outras se interessam sobre o que é, e outras desprezam, viram o rosto pra gente, sabe? Zombam da gente. Então a gente começa a ter um vislumbre do que Jesus passou. Era interesse do Império Romano, que punia os seus prisioneiros, exibi-los como exemplo, né? E Jesus, então, foi exposto à vergonha. Então, quando a gente está passando ali, pelo meio do mercado, adorando Jesus, cantando as canções que exaltam o nome de Jesus, a gente vê a reação das pessoas, que certamente deve ser muito semelhante àquela reação que Jesus viu nos olhos das pessoas que assistiram aquele momento. Então, realmente é um mergulho, é uma imersão na Bíblia, né? É a Bíblia em 3D. Você toca, você cheira, você entende os sabores, a comida, a cultura, a geografia, a temperatura. Então, assim, é uma viagem incomparável, essa é a palavra, incomparável. E se você não pode ir com a gente ainda, eu quero te encorajar, sonhe, economize, peça ao Senhor estratégias. A gente tem experiências de milagres, de pessoas que ganharam a viagem de presente, né? Eu quero te encorajar, acredite, dê um passo de fé e economize, abra mão de algumas coisas. Às vezes a gente gasta dinheiro com tanta besteira, né? E de grão em grão a galinha enche o papo. Você pode não ir esse ano, você pode não ir no ano que vem, mas daqui 5 anos você vai, ou comigo ou com qualquer outra pessoa. Eu quero te encorajar. É uma experiência que realmente é um divisor de águas na nossa vida. Pergunta da Yara Campos Braga. Qual o valor do Congresso de Mulheres para Israel? Oi, Yara. Essa informação você precisa de ver junto à agência, tá? Eu não tenho a certeza absoluta, eu tenho uma insegurança em relação a isso. Então, sempre nos meus posts no Instagram sobre o Congresso de Mulheres em Israel, eu coloco o número do WhatsApp da agência, da Gesher, e também o telefone. Você pode solicitar não apenas o valor, mas as formas de pagamento, né? E o roteiro da viagem. Você pode solicitar pelo WhatsApp. Então é só você mandar uma mensagem falando: eu quero receber o orçamento, valores, orçamento e o programa, né? O roteiro da viagem. E aí chega no seu WhatsApp. Vai lá no meu Instagram e dá uma conferida nos posts, tá bom? Pergunta da Aninha Jefferson 1889. Música favorita do Diante do Trono? Ixi, agora você pegou pesado. Não tem como ter uma música favorita, porque
tiveram uma história. Cada uma delas teve uma história muito, muito significativa na nossa vida, né? Agora, uma música que eu posso contar uma experiência forte que eu tive com ela foi Preciso de Ti. Preciso de Ti, a gente estava passando o som em Londrina, quando a Ana começou a cantar a capela. O coro de Preciso de Ti, foi a primeira vez que eu escutei Preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Eu escutei aquilo e comecei a chorar, né? Eu fui muito tocada por aquela frase, aquele coro. E aí Ana, que música é essa? Ah, música nova, né, e tal. E quando a gente voltou pro ônibus, acabou a passagem de som, a gente ia ter uma ministração ali em Londrina, no Moringão, e a gente voltou pro ônibus. Quando a gente voltou pro ônibus, a Ana estava sentada atrás de mim, isso acontecia muitas vezes. E eu me ajoelhava no banco e virava pra Ana e falava assim, Ana, canta pra mim aquela música toda. E ela cantou a música toda. E eu me derramei em lágrimas. E depois, quando a música foi mostrada pro grupo todo, depois ensaiada e tudo, justamente aquele coro que me tocou tanto, coube a mim e ao João Lúcio, né, fazer o trio com a Ana. Então, na gravação que aconteceu no Mineirão, a primeira vez que nós gravamos Preciso de Ti, eu, o João e a Ana cantamos essa música. Ela fazia o solo e eu e o João fazíamos os vocais nos trios, né, no trio, principalmente que aconteceu durante o coro. Então a gente vai vendo assim a forma como Deus vai trabalhando. Então essa música eu tenho uma história muito grande com o Preciso de Ti. Pergunta da Bia Orlando. O que foi mais difícil pedir para Deus mudar em você? Ai, é uma jornada que continua, né? É Bia? Isso. Bia, é uma jornada que continua, né? Deus não anula a nossa personalidade, Ele só tempera. Ele me deu, muitas vezes eu desejei ser uma menina calada, meiga, delicada no meu tom de voz, né? E depois eu entendi que para o propósito, para a mensagem que eu carregava, era algo distoante. Então Deus não te dá uma roupa de frio e te manda para um destino onde você vai sentir calor, entende? Aquilo que está na sua bagagem, aquilo que está no seu temperamento, aquilo que está nas suas habilidades, isso aponta o seu destino. Não adianta você querer brigar com quem você é, mas nós precisamos do equilíbrio do Espírito Santo. E foi isso que eu pedi para Deus. Não para mudar quem eu era, me transformar na pessoa meiga e caladinha que eu desejava ser, mas já que eu tinha muitas palavras, que eu então usasse para a glória do Senhor. Já que eu tinha um temperamento forte, que eu então tivesse essa força para encorajar outros, entendeu? Então, antes eu queria que Deus mudasse a minha personalidade, mas depois eu entendi que isso não iria acontecer, né? Agora, todo o trabalhar de Deus no nosso caráter, no nosso temperamento, nos dando equilíbrio, nos corrigindo, ele às vezes é bem doloroso, seja em coisas grandes ou coisas pequenas, mas vai valer a pena. Pergunta do Johnny Maite. Uhum. Qual foi a música da sua conversão? Olha, não teve uma música na minha conversão. Engraçado, né? Eu me converti aos 14 anos de idade num acampamento de carnaval. E, sinceramente, embora a música esteja sempre presente na minha vida, não teve uma música naquele momento, naquele culto, onde eu entreguei minha vida para Jesus, que tenha me marcado, né, como a música da minha conversão. Agora, houve um momento da música da minha transformação, da música onde Deus estava trabalhando muitas coisas em mim, me confrontando, me curando, me limpando, né? Que isso aí eu já era crente há muito tempo, mas a gente frequentar uma igreja não faz da gente um cristão genuíno, né? Às vezes a gente é convencido e não convertido, né? Então a música que marcou esse processo de Deus na minha intimidade é justamente a canção Intimidade, do pastor Cirilo. Jesus, eu quero estar contigo, eu quero ser teu amigo, quero comer no teu prato, calçar os meus pés nos teus sapatos. Essa música me chamava, né, para intimidade com Deus, para me aproximar mais de Deus e conhecer mais a Deus. Pergunta do
Paulo Nunes. Fala, Paulo. Qual conselho daria a jovens que querem ser diferença nessa geração? Se aproxime do Senhor. Não tem jeito da gente fazer diferença pelo nosso próprio esforço, ou estilo, né? Ou opiniões. Opiniões, todo mundo tem a sua, né? Cada um tem a sua e tal. Mas para fazer a diferença, a gente tem que estar com o coração alinhado com o coração de Deus. E aí sim, Ele vai fazer a gente se destacar, não para a nossa promoção, mas para a glória do nome dele, entende? Então se aproxime de Deus, Paulo. Busque mais o Senhor, busque conhecer o que é importante para Deus, o que de fato toca o coração de Deus. E aí sim você vai fazer a diferença. Pergunta da Viana Patrícia, 21. Fala, Patrícia. O que você acha do momento político do país? Desafiador para o nosso presidente. É um momento que a gente deve orar muito, né? A diferença, a justiça que a gente quer ver estabelecida, o homem não vai estabelecer, não é isso? Então, os nossos governantes, eles têm muitos limites. E não há um governante ideal, né? Não é o nosso ideal. Mas nós temos que cooperar como nação para construirmos juntos, como brasileiros, uma nação diferente. De que adianta a gente falar da corrupção do governo se nós somos corruptos nos pequenos gestos do dia a dia, né? De que adianta a gente criticar os políticos que só legislam em causa própria quando nós fazemos o mesmo no nosso círculo pessoal? Então, eu acho que a transformação do Brasil, ela passa primeiro pela igreja. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Depois, então, ela passa por essa conversão, né, do nosso coração, das nossas atitudes, acabando com as nossas pequenas corrupções, né? O que vai levar a gente a poder escolher melhor os nossos representantes e também a levantar representantes que estejam lá não para legislar em causa própria ou em favor de um grupo apenas, mas homens que realmente trabalhem pela justiça, né? Então, esse momento atual, ele é caótico, ele é importante, ele é decisivo, ele é duvidoso, ele é estressante, Mas aquele que coloca os seus olhos no Senhor vai ter paz. Ore pelo Brasil, ore pelos governantes, mesmo que eles não sejam o que você espera que eles sejam, ore para que Deus incline o coração do rei como ribeiros de águas, para que Deus use o homem como um instrumento. Pergunta da Ana Gomes. Fala, Ana. Qual conselho daria para a nova geração de pastores? Imitem o Supremo Pastor, manso e humilde de coração. Pastor não é status, né? Não é profissão, não é status. Pastor é uma vocação. E o nosso modelo é Jesus Cristo. Então, os pastores devem cuidar do rebanho como Jesus cuidaria, né? Sendo manso, sendo humilde, ensinando a verdade, né? E não usando de oportunidade ou do posto que ocupa para tirar vantagens. Nós realmente precisamos de pastores e pastoras, homens e mulheres, segundo o coração de Deus. E com essas qualidades fundamentais, manso e humilde de coração. Pode fechar. Então, gente, acabou. Então, pessoal, a gente fica por aqui com o nosso Entre a Gente. Eu tô amando responder as perguntas de vocês. E o Miguel não me lê as perguntas antes. Ele lê na hora, né, para realmente a gente ter essa espontaneidade nesse encontro da gente. Então, espalha para todo mundo e toda quarta-feira a gente tem um encontro aqui. Até a próxima, se Deus quiser.
e a luz apagou.